Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C. E hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar sobre VBA. Então a gente vai dar sequência ao nosso sisteminha feito totalmente em VBA para você poder fazer a gestão de como estão ali os formulários de avaliação do desempenho da sua empresa. Então esse sisteminha a gente já está na nossa 10ª aula, ele é um sistema grande, tá? Tem bastante coisa aqui e está sendo feito desde o zero, tá? Então, se você está começando agora com o VBA, se você é daqueles que ainda fica dependente de gravar macro no VBA, para com isso, né? Isso não vai te levar muito para frente a longo prazo. Então, vem com a gente vai poder te mostrar aqui como você faz cada linha de código, o que você está fazendo efetivamente, ok? Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para a playlist, onde você vai ter todas as outras 9 aulas para poder acompanhar com a gente chegar até aqui. Tá? Então, o que a gente fez aqui, por enquanto? De forma rápida, né? A gente tem aqui um formulário, né? Um user form, onde a gente fez aqui um fundo. O fundo que eu fiz aqui foi bastante simples, apenas com a logo da minha empresa aqui no canto superior. E, né, se você quiser, você pode fazer aqui a logo que você quiser. Do jeito que eu ensinei vocês a fazerem aqui, dá para você fazer a logo na estrutura que você quiser e vai dar certo, ok? Depois, você tem um botãozinho aqui, olha, para mostrar o menu, tá? Então eu deixei aqui o menu de forma que ele possa ficar oculto. A gente tem aqui um botão do cadastro de funcionários, que vai mostrar aqui pra gente toda a estrutura para você poder cadastrar ali todos os funcionários da tua empresa. Aqui você vai ter os botões e informações, né, as caixas, para você fazer realmente o cadastro desses funcionários. A gente está utilizando aqui uma estratégia que eu gosto muito, que é essa estratégia que eu chamo de texto padrão, tá? Que é esse texto que fica dentro da caixinha, né? Então ali é um pouquinho mais apagadinha, como funciona nos sites muitas vezes, e que quando você clica ele desaparece. Só que se você preencher alguma coisa, ele muda a cor aqui para o azul padrão e depois ele fica o texto, né? Então entendendo que agora você realmente preencheu aquela caixinha. Se eu deixar ela vazia de novo, ele volta ali a apresentar o texto que a gente tinha. A gente tem lá um botãozinho para salvar, um botãozinho para apagar, para limpar os dados e um para excluir o cadastro, né? Então se a pessoa vier aqui dar 2 cliques no funcionário, vai aparecer todos os dados dele aqui e a gente consegue excluir esse funcionário se a gente quiser ou só limpar as informações. Aqui embaixo a gente tem uma busca também de funcionários. Então se eu colocar aqui o FU aqui, olha, e mandar ele fazer o filtro, ele vai trazer o funcionário fulano e o funcionário novo funcionário, porque são pessoas que têm o FU ali no nome, que fica bem bacana. E se você quiser, você ainda pode fazer aqui filtros compostos, né? Então eu quero que tenha FU e seja manutentor. Então mandei filtrar, olha só, o fulano, ele é manutentor, trabalha lá na manutenção e tudo mais. Então você pode brincar com qualquer filtro aqui, cansou dos filtros, clicou no botão de limpar, voltou todas as informações. Bem bacana. Fez isso, a gente foi lá para os formulários e aqui é onde a gente está trabalhando, né? Então aqui no cadastro de formulários a gente tem o que a gente fez, a última coisa que a gente fez foi a gente cadastrou esses formulários. Então agora você pode criar os formulários. Eu tenho ali o formulário A, B, C, o formulário teste 1, o formulário teste 2. Quando você clica 2 vezes, ele também vem aqui para cima para você poder editar. Então se eu colocar aqui formulário editado, por exemplo, na frente, e clicar aqui no botãozinho de salvar, ele vai me avisar que foi editado com sucesso, e aqui ele vai aparecer com o formulário editado. Se eu quiser remover um formulário, não tem problema, vem aqui, dá 2 cliques, eu clico lá no botãozinho de excluir e ele já vai remover os formulários daqui também para mim, bonitinho. Então a gente já fez bastante coisa, galera. Fora os acabamentos, né? Como por exemplo, etiquetinha dizendo para que serve cada botão, aqui passando os botões ele mudando de cor, de forma interativa. Então tem bastante coisa que a gente fez, tá? E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com esse botão aqui, olha, o botão de adicionar pergunta, tá? Então o que acontece? A gente já criou os formulários, certo? Inclusive eu vou tirar e vou deixar só os formulários ABC aqui, tá? Deixa eu excluir esse daqui também, porque não faz sentido aqui na aula a gente ter 1 milhão de formulários, né? A mecânica depois é a mesma. Mas eu quero selecionar aqui, olha, o formulário, e aí eu quero que ele venha, quando a pessoa clica aqui no botão, eu possa informar os dados referentes àquela pergunta. E quais são os dados referentes àquela pergunta? Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente já deixou aqui no Excel, onde a gente está usando como base de dados, na coluna, na aba Config Form, na coluna F e FG, as informações que a gente vai guardar desse formulário. Então eu vou guardar o nome do formulário, que vai ser, por exemplo, A, no meu caso, a pergunta, efetivamente, então o que foi perguntado,
o fator avaliado. O que é o fator avaliado, galera? O fator avaliado é uma opção dentro dessas daqui, tá? Então, porque esses foram os fatores avaliados que a gente criou. Então, pode ser fator técnico, desenvolvimento pessoal, fator interpessoal, comprometimento e capacidade de progressão. Foram os que a gente criou aqui, ok? Eu vou pegar isso daqui, olha, ele já está aqui na ordem bonitinho, conforme a gente tem aqui no nosso trabalho também, tá? Então, ele já fica todo certinho. Se eu quiser fazer isso aqui bem bacana, eu ainda posso fazer o seguinte, tá? Então, agora que a gente já tem essas informações aqui, se eu voltar aqui no meu formulário, você vai perceber que, por enquanto, eu ainda não coloquei essas informações em lugar nenhum. Então, uma coisa que pode ser legal é você deixar isso daqui em ordem alfabética, tá? Então, eu posso vir aqui classificar e filtrar, classificar de A a Z, para ficar mais intuitivo, né? Mesmo que aqui ele esteja fora de ordem, tá? Não tem problema. Isso depois a gente vai organizar quando a gente for preencher realmente o formulário, que a gente até tem aqui a máscara do formulário bonitinha para receber todas as informações, tudo bem? Bom, então o que eu vou fazer agora? Depois que eu coloquei aqui em ordem, eu vou fazer com que a pessoa tenha alguma forma de preencher essas informações aqui. Então o número do formulário já está lá, agora eu vou colocar aqui justamente essas perguntas, tá? Então vou vir aqui, quando a pessoa clicar nesse botão de adicionar pergunta, percebe que eu não deixei aqui nenhum campo, tá? Nessa estrutura, e eu estou fazendo diferente mesmo, tá? Percebe que essa janela aqui do formulário, deixa eu até mostrar aqui de novo, olha. Essa janela do formulário tá ficando bem diferente dessa daqui, olha. Essa daqui eu fiz os menus de inserção aqui do lado e deixei uma listona aqui à direita. Esse daqui não, eu não coloquei os menus de inserção e eu vou fazer isso por meio de botões. Estou fazendo propositalmente com duas estratégias diferentes para que você aprenda as duas estratégias. Na prática, ou eu faço uma ou eu faço a outra, para deixar um padrão mais adequado dentro do meu formulário. Aqui eu estou fazendo desse jeito só por conta da aula mesmo, tá? Mas, como que eu vou fazer? Então, quando eu clicar nesse adicionar pergunta, eu quero que ele me mostre um novo formulário. Como que eu faço isso, galera? Faz o seguinte, vem aqui no VBA, vai vir aqui no VBA Project, né? Se não estiver aparecendo para você, é só usar o Ctrl R. Aí vai aparecer, tá? Ó, apaguei aqui, Ctrl R, voltou. Então o que eu vou fazer? Olha, vou vir aqui, vou clicar numa parte em branco com o botão direito, inserir User Form. E ele vai aparecer um novo User Form aqui para mim, que vai servir para esse cadastrinho de pergunta, tudo bem? E o que vai ter nesse meu cadastrinho aqui de pergunta, galera? Vai ter o seguinte, né? Eu deixar ele aqui maiorzinho desse jeito, ó, já vai ficar legal. Vou pegar aqui, olha, uma caixinha de texto. Então vou até vir aqui no outro formulário, que o outro formulário tem mais informação. E vai ficar até mais fácil para que eu possa pegar tudo que eu preciso. Vou pegar aqui, olha, o PG Funcionários. Eu quero uma caixinha de texto e eu quero uma caixinha de combinação. Eu também quero um botãozinho de salvar, quero um botãozinho de X ali, ok? Fez isso, galera, vou vir para cá, para o meu outro user form e vou colar essas informações. Por que eu copiei e colei? Porque assim ele já vai vir para cá todo formatado, ok? Então eu não vou precisar me preocupar ali com formatação, tá? Então eu já trouxe para cá. Aqui no meu FR posso voltar ele para outra página, tá? Então eu vou vir aqui, olha, PG Forms, ele vai voltar aqui para outra página, beleza? E aqui no User Form 1, agora eu vou começar a configurar ele, ok? O que eu vou configurar primeiro? Esse Caption aqui, olha, o Caption é esse texto aqui em cima, ok? Eu vou tirar isso daqui, ó, não quero. Eu quero que ele fique em branco, tá? Nome, User Form 1, não é um nome legal, vou chamar de FR Pergunta. Para ficar fácil de eu lembrar depois quem que é esse formulário. Fez ali o FR Pergunta, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou fazer com que, quando ele faça aquela coleta de informações, eu já guarde esses dados. Tá? Então, agora o que eu preciso ter aqui? Olha, vou trocar de ordem, vou colocar a caixa de combinação primeiro, colocar a caixa de texto aqui embaixo, olha, eu quero as grandonas assim mesmo. Vou deixar aqui o botãozinho, esse outro botão aqui. Eu vou até fazer mais uma coisa para manter aqui o padrão de trabalho. Vou deixar ele mais ou menos aqui e agora eu vou ajustar aqui o tamanho do formulário. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu FR Sistema e vou pegar esse label que eu tenho aqui em cima, olha, que serve de ajuda. E vou colocar aqui também para a gente também ter um label de ajuda aqui, olha. Ele ficou grandão. Deixa eu diminuir ele aqui. E aí, deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho para baixo.
jogar aqui esses controles aqui um pouquinho mais para baixo. E aí eu posso ajustar melhor aqui o meu label de ajuda. Então, assim ele vai ter uma ajuda aqui em cima, vai ter aqui uma caixa de combinação. Ela não é mais para cargo, tá vendo? Ela veio com o nome de lá de trás, então aqui eu vou alterar. Então aqui eu vou chamar fator, né? Então CB fator, que ela vai servir para o fator de avaliação, tá? CB fator, e aí vou ter aqui a TB pergunta, ok? Então CB fator, TB pergunta. Fez isso, eu vou ter aqui, olha, o botão salvar, e esse outro aqui vai ser o botão sair, por caso da pessoa desistir. Beleza? E aqui LB ajuda mesmo, né? Então, aqui, galera, o formulário já está pronto, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no FR Sistema e vou pedir para que quando a pessoa clique nesse botão, ele tem aqui já o mouse move, né? Que é o que está tocando de cor e colocando ajuda. Eu vou fazer o seguinte, quando a pessoa clicar, eu vou falar para ele, olha, FR pergunta, que a gente acabou de criar, ponto, show. E aí eu vou colocar aqui um false. O que é esse false aqui? Olha, esse janela restrita. Eu não quero que ele seja janela restrita. O que é isso? Esse false faz com que a pessoa possa também clicar em outros lugares, tá? Então às vezes isso é legal. Aqui eu vou colocar ele como false, eu acho que vai ficar mais interessante. Vou rodar aqui o formulário, vou vir para cá, olha. Acessei, cliquei no botão. Opa, deixa só eu acessar aqui, deixa eu tirar aqui o false. Vai ficar melhor. Pergunta, tá certinho? Ele não vai me deixar dois, o outro eu não coloquei como false, por isso que ele não me deixou. Ele não me deixa colocar um false em cima do outro. Inclusive depois eu vou colocar isso no meu UFR principal também, para a pessoa poder clicar aqui, olha. Tá vendo? Ele não me deixa clicar lá no Excel. Mas enfim, então o que vai acontecer? Isso daqui, olha, quando ele abre desse jeito, percebe que ele já apareceu o formulário. Eu vou até fechar aqui ele, olha. Então clicou, ele já aparece que é o formulário com a configuração toda bagunçadinha ainda, mas já está aqui. Tá? Então é aqui que a pessoa vai fazer o cadastro das informações que ela precisa, beleza? Bom, agora o que eu quero fazer a mais aqui, né? Se você quiser, eu posso ainda mudar agora essas minhas estruturas, para que ele fique uma cara mais legal. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá no meu FR pergunta, vou vir aqui, olha, no user form, só que eu vou vir no evento, deixa eu até fechar aqui, no evento initialize. Deixa eu achar ele aqui, initialize. E aí, aqui eu vou começar a configurar essa minha caixinha, tá? Então, primeiro, with me and with. Igualzinho a gente fez no outro formulário lá no começo, tá? Então, primeira coisa, o back color dele tem que ser branco. Então, ponto, né? Back color vai ser igual a XL white, tá? Porque lá eu tô VB white, desculpa, VB white. Lá eu estou trabalhando com uma imagem no fundo daquele user form, que é onde está a minha logo, tá? Aqui eu não vou trabalhar com isso, então eu quero que ele fique com fundo branco. O VB white é justamente branco, tá? Então se eu rodar ele agora, ele ficou branco, tá vendo? Beleza, agora eu vou trocar a cor dos botões, tá? Então vamos lá de novo. Então, ponto bt sair ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul, né? E lembrando, essas coisas a gente criou lá na primeira aula, tá? Ponto bt salvar ponto backcolor vai ser igual a md cores ponto azul também, tá? Eu não quero deixar ele vermelho aqui, eu não quero sair do padrão que eu já estava trabalhando antes. Agora já fica mais agradável, ó, tá vendo? Beleza, fez isso, agora vamos trabalhar com as duas caixinhas de texto aqui, ok? Então, para fazer as duas caixinhas de texto, eu preciso do texto padrão, lembra disso? Então, eu vou vir aqui na meu MDTP, que é onde a gente criou os textos padrão que a gente tem. E eu tenho, olha, nome, cargo, departamento, líder, data de admissão, formulário do funcionário e o form. Agora, eu tenho que criar mais duas para poder criar ali para as minhas novas caixas. Então, eu vou criar aqui, ó, public, TP fator, as string, porque é um texto, e public TP pergunta as string, porque também é um texto. E agora eu vou aqui embaixo, né, no HTTPS, eu vou criar o texto que eu quero que apareça nessas caixinhas. Então TP fator vai ser igual fator de avaliação.
3 pontinhos. E aí depois o TP pergunta vai ser igual pergunta. Ou até com uma caixinha grande, descreva sua pergunta. Então percebe que eu posso colocar aqui o texto que eu quiser. Essa estratégia eu gosto muito dela porque ela te dá essa liberdade, tá? Vou vir aqui agora no meu FR Pergunta, agora que os meus textos existem, e vou colocar eles dentro das caixinhas, começando pela caixa de combinação. Então, ponto CB, fator, ponto, valor, vai ser igual MD TP.TP, e aqui eu vou procurar o fator, né? Então, TP fator. A mesma coisa agora eu vou fazer com a caixa de texto, né? Então, ponto TB, pergunta.valor vai ser igual a mdtp.tp pergunta, ok? Então isso daqui o que vai fazer? Quando eu rodar agora, olha, ele vai, logicamente, né, eu preciso, por que não apareceu o texto ali? Porque aqui ele não chama a atualização de texto padrão, a atualização de texto padrão está aqui no FR Sistema, então eu tenho que rodar por ele, tá? Então vamos rodar aqui, vou chegar aqui na caixinha e vou clicar aqui no botão. Agora já apareceu o fator de avaliação, descreva sua pergunta, ok? Então, por enquanto, galera, tá ótimo, tá? Por enquanto tá ótimo. Agora, o que eu vou fazer depois disso? Eu vou fazer aquela mecânica dele ficar cinzinha, entrada, saída, aquela coisa toda, tá? Então, como é que faz isso? Vou vir aqui no meu formulário, ok? Uma coisa que eu vou consertar aqui, olha, a ordem também desses itens. Eu quero que esse item aqui, ele tenha o tab index, então esse botão aqui, olha, o tab index dele tem que ser 0, já tá ótimo. Aí esse daqui, olha, tem que ser o tab index 1. Ele está como tab index 2, então ele vai ser 1. Esse outro aqui vai ser o 2. E esse botão aqui vai ser o 3. Para que eu faço isso? Para quando a pessoa der tab, ficar na ordem certa, ok? Agora sim, vamos para a caixa de combinação aqui para começar, né? Então, como é que funciona a caixa de combinação? Primeiro eu vou vir aqui no evento change dela. Eu vou fazer isso aqui, olha, if me.cbFator and with. E aí eu vou falar para ele, if.value é igual ao texto padrão, mdtp.tp fator, then, nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele na corzinha cinzinha, clarinho, que é a cor TP. Ponto for color, que é a cor da fonte, vai ser igual md cores.tp. Cores.tp, ok? Então isso daqui já vai me ajudar. Caso contrário, else .for color vai ser igual a md cores.azul, que é o azul que eu estou utilizando aqui no meu projeto, entendeu? And if. Então isso daqui vai fazer com que ele faça a troca de cores. Agora, o que eu quero fazer também? Então conforme vai tocando, ele já vai trocando de cores de jeito automático, isso é bem legal. Agora eu quero fazer a entrada, né? Então a entrada vai ser aqui no evento enter. O que ele tem que perguntar? If me.cb fator.valor igual a mdtp.tp fator, ou seja, se o valor da caixa de combinação fator for igual ao texto padrão fator, then, então, me.cbFator.valor é igual a empty. Então, deixa ela vazia. Então, se tiver o texto padrão, coloca vazio nela, limpa o texto. Assim que ele limpa o texto quando eu entro na caixinha. Agora tem a saída. A saída é o seguinte, ele precisa verificar se aquela opção que a pessoa selecionou é uma opção de verdade, né? Porque senão ele não pode deixar essa pessoa selecionar. Então eu vou vir aqui no evento exit, que é a saída da caixinha, né? Quando eu clico fora da caixinha ou quando eu dou um tab. E aqui eu vou falar para ele o seguinte, with me.cbFator and with, porque eu preciso verificar algumas coisas, né? Então a primeira coisa é if.valor igual a empty. Então se ele tiver vazio, então then.valor igual a mdtp.tp fator. Ok? Então se ele ficar vazio, coloca de volta o texto padrão. É assim que quando a pessoa deixa vazio, o texto volta. Agora, quando eu tiver com o texto padrão, então if ponto valor é igual a mdtp.tp fator, aí não precisa fazer nada. Então then exit sub, sai do código, não precisa fazer nada, certo? Agora, se não tiver vazia e não tiver igual ao texto padrão, quer dizer que a pessoa escreveu alguma coisa ali. E aí eu tenho que conferir se o que a pessoa escreveu
é uma opção ou não, né? Se é uma opção válida. Como que eu faço isso? Eu vou perguntar para ela o seguinte, olha, if ponto match found, que é o que? Ele tem encontrado essa combinação entre o texto que está escrito e as opções disponíveis. Igual a false, ou seja, se não encontrou a combinação, then, eu vou deixar aqui um and if, ok? E aí o que eu vou fazer nesse e-mail aqui? Eu vou avisar a pessoa, falou, olha, essa não é uma opção válida. Então eu vou colocar assim, ó, message box, favor selecionar uma opção válida para o fator de avaliação. Vou fechar aqui, ó, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, né? E vírgula, vou colocar aqui entrada inválida na opção, beleza? Fez isso, agora o que eu quero que ele faça? Coloca o texto padrão de volta, para não deixar o texto errado. Então, ponto valor vai ser igual a mdtp.tp fator, ok? Então, agora ele não deixa a pessoa preencher errado também, tá? Ctrl B para salvar o código, vou rodar o formulário. Percebe que, olha, já ficou cinzinha, entrou, ele já tem a mecânica de sumir, né? Aqui a gente ainda não colocou as opções, a gente vai colocar essas opções daqui a pouco. Mas se a pessoa escrever, olha, ele fica em azulzinho, saiu, ele vai dar a mensagem, por favor, selecionar uma opção válida para o fator de avaliação. Ok, voltou o texto padrão. Percebeu? Então, por enquanto está funcionando. Daqui a pouco a gente vai colocar as opções dele aqui. Agora eu vou fazer quase que a mesma coisa, só que mais simples para a caixa de texto. Então, vou fechar aqui o formulário e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa caixinha aqui, eu vou fazer quase a mesma coisa. Então, o if me.tb pergunta and o if. E aí aqui eu vou fazer if.value, ou seja, se o valor da caixinha for igual a mdtp.tp pergunta, then .forColor vai ser igual a mdtp.mdcores.tp. Else .forColor é igual a mdcores.azul. And if. O que eu estou falando aqui, galera? Mesma coisa que eu fiz lá em cima, ó. Se dentro da caixinha de pergunta o valor tiver igual ao texto padrão, que é justamente descreva a sua pergunta, então se tiver aquele texto, então deixe em cinza clarinho, que é a cor TP que eu chamei. Depois, se não, se tiver qualquer outro texto, então você coloca o azul. Então é assim que ele faz o toque de cores. Mesma coisa que a gente fez agora há pouco na caixa de combinação. Agora eu vou fazer o evento enter. Evento enter também é igualzinho, tá? If me.tb pergunta.valor é igual a mdtp.tp pergunta, then me.tb pergunta.valor é igual a empty, ok? Então se isso daqui aconteceu, só limpa essa caixinha. Exit sub. Vamos lá para o exit, né? Na verdade, exit sub. Vamos lá para o exit. E no exit também é bem simples aqui, é bem mais simples que o outro. If me.tb pergunta.valor é igual a empty, then me.tb pergunta.valor é igual a md tp.tp pergunta, ok? Então isso daqui, galera, é suficiente para fazer a caixinha de texto funcionar, tá? Então se eu rodar agora, olha lá, ela já fica certinha e agora a pessoa pode colocar aqui a pergunta que ela quiser sem problemas, tudo bem? Beleza, então aqui a gente já tá ficando legal. Próximo passo que a gente vai fazer, né, é colocar as opções aqui dentro dessa caixa de combinação. Como que faz isso? Para isso eu tenho esse MD listas aqui, tá? Então, tudo coisa que a gente já criou no passado, tá? Por isso eu reforço, você não vê as aulas anteriores, assista, porque tem muita coisa legal nas aulas anteriores. E se você está acompanhando aqui com a gente desde o começo, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente está com vídeo novo todo dia, de segunda a sexta, 5 vídeos por semana, sendo cada dia da semana falando aí de um assunto diferente que pode contribuir para você. A gente fala de gestão da qualidade, a gente fala de gestão empresarial, a gente fala de Excel, de VBA e de metrologia industrial. Tá? Então tem bastante coisa bacana e tem novidade vindo por aí, tem novidade forte vindo por aí. Então fica ligado na gente, vai ter bastante coisa legal, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui além disso? Vou pegar aqui, olha, o MD listas, né? E aqui dentro eu tenho o AT-CBS, que serve para atualizar as caixas de combinação. Eu tenho o AT-LT-Form e o LT-Func. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo código. Por que eu não vou colocar aqui dentro do CBS? Para não misturar os dois formulários, tá? Então eu vou criar uma nova CB. Até vou fazer aqui embaixo, vai ficar mais organizado. Então aqui eu vou criar sub
ATCB fator, que ela vai servir só para atualizar aquele CB fator que a gente criou, só para isso, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e identificar quais são essas opções, concorda? Então, para isso, eu vou ter que fazer um dim L, que vai servir para identificar o número da linha, as double. Fez isso, eu posso pegar aqui essas informações e já colocar direto lá. Como que faz isso, galera? Faz o seguinte, olha, vai fazer o if me, ou até melhor, vai, o if a config aqui, olha, ela tem uma variável própria, que é justamente aqui, olha, CWCF, tá? Então eu posso vir aqui, with WCF and with, ok? O que eu vou fazer lá? Primeira coisa, tem que existir opções. Se não existirem opções, ele não tem que colocar nada ali dentro dessa caixa de combinação. Faz sentido? Então, tem que existir opções cadastradas. Então, a primeira coisa que eu vou verificar. if.range. Cifrão A, cifrão 2, que é onde está a primeira opção. Ponto value é igual a empty, then exit sub. Então, não faz nada. Ok? Caso contrário, L, que é a minha linha para identificar a última linha aqui de preenchimento, vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. Tá? Então fez isso, tá aqui, olha, Ctrl para baixo, ele já vai selecionar essas opções e aí ele já vai saber que ele tem que preencher da linha 2 até a linha 6, tá? Ótimo, então aqui já resolveu a primeira parte. Agora eu vou falar da caixa de combinação em si. Então, o if fr pergunta ponto cb fator and with. E aí como que eu faço para colocar as perguntas lá? Né? Eu vou fazer isso aqui, ó, ponto raw source vai ser igual, até nem precisava disso aqui tudo, ó. Vou até simplificar isso aqui, tá? fr pergunta, como se eu mudar ali o raw source, vai ficar até muito mais simples do que eu estava pensando. Ponto raw source, posso ir direto, ponto raw source, fr pergunta ponto cb fator ponto raw source, agora sim, vai ser igual, e aqui para endereço você vai escrever desse jeito, olha, dentro de aspas vai colocar apóstrofe e depois vai fechar aqui o apóstrofe, tá? Fechar aqui as aspas. Aí, se você quiser, você pode até fazer o seguinte, para até ficar menor, olha. Você pode trazer isso aqui dentro, tá? E aí você pode colocar ponto .name, né? Porque eu quero o nome da guia da WCF, com e-comercial aqui no começo, né? E-comercial, ponto .name, e-comercial. E aí aqui você vai colocar a continuidade, que é apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão A, cifrão, fecha aspas, e-comercial L, tá? Então isso aqui vai colocar todas as opções, esse código pequenininho, coloca todas as opções dentro lá do código. Ah, daí a pessoa quis fazer um formulário que vai até linha 10, 11, aqui não tem problema. Ele vai colocar quantas opções tiver. Lembrando que daí o formulário vai ter uma configuração que caiba todos esses fatores. Lembrando só disso, tá? Mas enfim. Então o que vai acontecer? Vou vir aqui, olha, na pergunta, ok? Quando ele fizer o user form initialize, agora o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque essas opções lá também. Então call md listas.atcbFator. Então isso daqui que vai fazer com que ele coloque essas opções ali dentro. Vou rodar aqui pelo sistema. Então abri o sistema, vim para cá, cliquei no botãozinho, cliquei aqui na opção. Lá estão todas as opções que a gente preencheu. Então capacidade de progressão ele deixa eu preencher. Texto qualquer, nada a ver, não me deixa preencher. Se eu vier aqui colocar C, ele já vai completar ali pensando nas opções que ele tem, tá? Então fica mais fácil para a pessoa poder encontrar o que ela quer. Tudo bem? Então, ótimo, galera. Por enquanto está funcionando legal. Próximo passo que a gente vai fazer aqui, né? É ter aquele textinho aqui no meu LB ajuda para quando eu passar o mouse aqui em cima desses dois botões, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui por esse botão primeiro, que é o botão lá de salvar. Deixa eu só pegar ele aqui bonitinho. BT salvar. Deixa eu parar aqui a execução do formulário, né? Agora sim, pergunta
BT salvar, pronto. Ele vai ter aqui o evento clique, já vou deixar ali que eu vou usar daqui a pouco. Vou pegar aqui o mouse move. E o que eu vou fazer aqui no mouse move, né? Então, quando eu passar o mouse em cima do botão salvar, eu quero que o mi.lbajuda.caption, né, o texto dele, caption, seja igual. E aí aqui eu vou colocar o texto que eu quero que apareça, né? Então, no meu caso agora, eu quero que ele apareça. Deixa eu até conferir aqui um negócio rapidinho, só para manter o mesmo padrão. Tá, eu tinha colocado só a primeira maiúscula, então é assim que eu vou fazer lá também. Só vim conferir aqui a caixa que eu estava usando já no projeto, tá? Mas, quero que ele apareça alguma coisa. Então, salvar, pergunta, ok? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa no outro botão. Então, botão sair, mouse move, e aqui, mi.lbajuda.caption vai ser igual a sair e cancelar. Então, um é para salvar a pergunta, outro é para sair e cancelar, beleza? Ótimo. Agora o que eu preciso fazer também? Vou rodar desse jeito até para você entender o que vai acontecer. Deixa eu só rodar o sistema para ele pegar aqui as variáveis de novo. Então tá aqui, olha. Agora o que fez? Ó, eu passei o mouse aqui, ó, salvar a pergunta. Passei no outro, sair e cancelar. Então tá certo. Só que ele não some mais o texto, então eu tenho que colocar ele para sumir. Então, vamos lá. Quando eu passar o mouse agora no user form, tá? Então eu vou vir no user form, vou criar o mouse move aqui também. Deixa eu parar aqui bonitinho. Hoje minha cabeça está esquecida. Vou vir aqui, olha. Mouse move. mi.lbajuda.caption vai ser igual a empty, ok? Então desse jeito ele vai deixar vazio ali pra gente também sem nenhum problema, tá? Então agora quando eu rodar o código, então vamos acessar ele ali de novo. Agora passei o mouse, olha, salvar pergunta, sair e cancelar, e quando eu não estou passando em cima dos botões ele não fica o texto, então fica mais agradável, tudo bem? Outra coisa que precisa é deixar ele em azul, né? Então vamos fazer isso. Então, quando ele abrir aqui o formulário, outra coisa que eu quero que ele faça, .lbajuda.forcolor é igual a md cores.azul. Agora ele vai ficar na cor certa também, tudo bem? Então, beleza, galera, a gente já fez uma estrutura bacana, já criamos aqui, né, essa mecânica. Ele já vai ter aqui a entrada, já vai ter aqui a saída, já tem aqui a seleção das informações, né? Já tem aqui a movimentação, já tem aqui o botão de cancelar também bonitinho. O que eu vou fazer agora? Um detalhe que às vezes o pessoal até pergunta, né? Tem aluno que pergunta. Eu vou fazer aqui mecânica do botão cancelar, que é só para sair, né? Sem salvar nada, isso é muito fácil de fazer, mas a gente vai fazer um truque a mais nele, tá? Então eu vou selecionar aqui esse botão, vou dar 2 cliques, vou vir aqui, olha, no sair evento clique, né? E aqui eu vou colocar unload me. Isso aqui serve para ele fechar o formulário, tá? Então vamos fazer o seguinte, vem aqui no formulário, vamos rodar ele e você vai entender o negócio. Então, cliquei aqui, vim aqui na adicionar, se eu clicar aqui, olha, fechou. Então vem aqui adicionar, posso selecionar o que eu quiser aqui, posso escrever, vem aqui, fechou e ele fica limpo, beleza? Então até aí tá ótimo. Só que às vezes, o que a pessoa quer fazer? Quer que apertar o ESC, né, o botãozinho ESC, e ele fechar o formulário. Então você faz isso aqui, ó. Você vai vir aqui no formulário de pergunta, vai selecionar o botão que você quer fazer isso. Aí você vai vir aqui nessa propriedade cancel aqui, olha, tá vendo? E vai colocar ele como true, tá? Cancel vai ser true. Quando você rodar ele desse jeito agora, então você tá lá fazendo o seu trabalho, veio aqui no botão de selecionar, e aí o que ele vai fazer, olha. Se eu deixar o mouse até deixar longe, olha, e der um ESC, já vai fechar o formulário, então isso é legal, beleza? Ótimo. Outra coisa que a gente precisa fazer, e inclusive daí um erro que está aqui ainda, né? Por isso vai sempre conferindo, é o seguinte, eu clicar aqui, não era para estar aparecendo o formulário. Poxa, Lucas, mas você colocou lá para ele aparecer. Sim, mas eu não selecionei nenhum formulário. Eu tenho que falar para ele, olha, para você adicionar uma pergunta, você tem que ter selecionado um formulário. Então, ele não pode selecionar, me mostrar essa caixinha, né, esse formulário novo, se a pessoa não selecionou nada.
Então a gente vai colocar essa verificação lá, melhorando esse botão, agora que o nosso formulário está pronto. Então eu vim aqui, olha, adicionar pergunta, ele está só fr pergunta.show. Então aqui eu vou fazer uma verificação agora. Então eu vou fazer um dim e as double. E eu vou fazer o seguinte, ó, with me ponto lt forms, que é aquela list box onde estão os formulários, tá? And with for i igual a 0 to ponto list count menos 1 next i. E o que eu vou fazer? If ponto selected i igual a true, then, e aí aqui, galera, o que eu vou fazer? Quando eu for salvar aquela pergunta, né, quando eu for realmente salvar a pergunta, que é o próximo passo que a gente está precisando lá, eu vou precisar saber qual é o nome desse formulário onde eu quero fazer esse salvamento. Faz sentido? Então, para fazer isso, eu tenho aqui, olha, algumas variáveis que eu fiz aqui de planilhas, né? Então wform, wcf, assim por diante. E eu posso criar isso daqui, olha, que facilita muito minha vida. Ó. Vou até separar um pouquinho. Vou criar aqui uma public form pergunta, por exemplo, tá? Então, qual formulário que é a pergunta nova, né? As, e aqui eu vou colocar string, ok? Vou só alinhar todo mundo aqui, bonitinho. Pronto, só para ficar mais organizado. Então, o que eu vou guardar nesse form pergunta aqui? Eu vou fazer o seguinte, nesse form pergunta, eu quero que, quando ele selecionou essa informação e encontrou qual é o item, eu quero que ele pegue essa informação que ele descobriu e escreva lá naquela variável que a gente acabou de criar. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele, então, se ele já sabe que o i é o selecionado, então o meu md variáveis ponto form pergunta, que é a variável que eu acabei de criar, vai ser igual a ponto list i, né? E fez isso, agora o que eu vou falar para ele? Eu vou falar uma outra questão bem importante, que é sai do formulário, sai desse for. Por quê? Senão ele vai ter que conferir todos os formulários, né? Então confere só até achar. Então exit for, ok? Beleza. Deu um exit for ali, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa estrutura, vai dar salvar essa informação aqui de qual foi o formulário que a gente procurou, vai dar esse exit for. Fez isso, agora eu posso fazer com que ele faça uma outra verificação aqui para mim, que é o seguinte, olha, eu vou pedir, né, para que ele verifique se essa variável de formulário está preenchida. Então, if md variáveis ponto form pergunta é igual a empty, then, aí eu vou dar uma mensagem de erro para a pessoa, né? Message box, favor selecionar um formulário onde deseja incluir uma nova pergunta, ok? Beleza, fez isso, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, e colocar um título aqui, formulário não encontrado, por exemplo, ok? Fez isso, exit sub, nem precisa do exit sub nesse caso, and else, caso contrário, aí você faz o que já estava fazendo antes, que é mostrar o formulário, and if, beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele só vai mostrar o formulário agora quando tiver um item selecionado, só nessa condição, tá? E quando não selecionar nenhum item, daí ele não vai mostrar essa condição para mim, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui de um jeito, olha, eu vou rodar, vou vir para cá, eu vou selecionar o B e vou pedir para ele abrir, olha. Então, ele abriu, beleza. Então, tá ótimo. Aí, eu vou sair e aí eu vou fechar aqui o formulário, pode até fazer assim, e vou rodar de novo. Você vai ver que agora, olha, eu não vou selecionar ninguém e vou clicar. Ele abriu do mesmo jeito, parece que está funcionando errado, mas não está. O que aconteceu? Como eu cliquei primeiro lá no B, ele ficou salvo essa informação na variável pública.
Então eu tenho que também limpar essa variável pública. Quando que é legal você limpar essa variável pública? Toda vez que você fecha esse formulário aqui. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Vou vir no formulário da pergunta. Vou vir aqui, olha, user form. E vou pegar aqui, olha, carry close. Tá? Então o carry close ele acontece antes do formulário fechar. Tá? Então quando o formulário vai fechar, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai pegar md variáveis ponto form pergunta, que é a variável que a gente criou, é igual a empty. Ok? Então isso aqui vai limpar essa variável toda vez que a gente fechar. Vamos lá e vamos rodar o sistema de novo. Você vai ver que da primeira vez ele vai abrir errado, tá? Então, ó, não vou selecionar, ele abriu, tá? Agora fechou, agora ele não abre mais, entendeu? Porque agora eu pedi para ele limpar essa variável toda vez que fecha. Então, olha, mandou uma mensagem de erro, vou selecionar o C, aí ele abre. Fechou, posso selecionar o A, aí ele abre. Se aqui, como eu estou usando esse padrão de preenchimento, seleção obrigatória, uma vez que ele selecionou a primeira vez, sempre vai ter um selecionado. Então é só na primeira entrada que eu tenho que verificar isso. Então esse vídeo vai funcionar legal, tá bom? Então ótimo, galera. A gente já tem aí uma estrutura bacana de preenchimento, uma estrutura legal de formuláriozinho sendo aberto, sendo controlado, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai botar para funcionar o botão de salvar, para não ficar uma aula muito grande. A gente já está em uns 40 minutos, imagino, aqui de aula, né? Então a gente vai fazer o botão de salvar para salvar, verificar, né, o preenchimento desses dois campos e depois salvar essa informação, fazendo ele incluir aqui na nossa caixinha de texto. Essa é a nossa próxima missão aqui dentro. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.